Bem-vindos ao novo episódio do Fast Talk. Eu sou Camila Pôncio. Eu sou a doutora Vicky White. Estamos aqui para apresentar um novo episódio com um tema super importante, que é a infertilidade masculina. Trouxemos um convidado muito especial, o Dr. João Thomas, que faz parte da nossa equipe, um andrologista. João, conta um pouquinho da sua trajetória. Primeiramente, quero agradecer. É uma honra estar aqui com vocês. Duas profissionais de altíssimo gabarito aí na reprodução humana. Eu sou formado em urologia. Primeiro eu fiz cirurgia geral. Eu fiz cirurgia geral em São Paulo, no Hospital Heliópolis. Depois eu vim para Vitória e fiz urologia na Universidade Federal do Espírito Santo. Minha paixão sempre foi por medicina reprodutiva. Em algum momento da faculdade, eu cheguei a pensar em fazer ginecologia e obstetrícia para seguir o caminho da medicina reprodutiva. E aí, depois que eu formei em urologia, eu fui fazer uma pós-graduação em fertilidade conjugal e medicina reprodutiva, em São Paulo. E aí foi onde eu me tornei um andrologista, que é hoje onde eu me sinto em casa, que é hoje o que eu mais gosto de fazer na parte reprodutiva, atuar como andrologista e dar apoio aos homens inférteis. Então, assim, essa é um pouquinho da minha trajetória e hoje eu trabalho na clínica Julius White, com uma equipe maravilhosa e é o que me faz mais feliz hoje, é isso. É uma honra novamente estar aqui, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Vamos conversar sobre infertilidade. Que bom, João. Queria que você falasse para os nossos ouvintes, né, quem está aí do outro lado da câmera, o que é a infertilidade masculina, né? A gente vê no nosso dia a dia, né, Camila, que muito se acredita que a culpa é sempre da mulher. Então, queria que você pontuasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Legal, isso é uma pergunta importante porque a infertilidade não é um diagnóstico de uma pessoa, né? A infertilidade é um diagnóstico nem do homem nem da mulher. A infertilidade é um diagnóstico do casal. Então, assim, a gente não pode falar que um homem é infértil olhando unicamente só ele ou a mulher. Sempre a gente precisa investigar os dois. Então, assim, infertilidade no conceito geral é quando o paciente está há um tempo tentando ter filho e não consegue. Isso pode ser por motivos masculinos, motivos femininos ou por motivos mistos. A gente bota aí uma estatística de que 30% dos casos são por causas masculinas, 30% por causas femininas e 30%, 40%, complementando, a gente vai ter por uma causa mista. Tanto o homem, tanto a mulher contribuindo isso. Então, assim, nessa pergunta a gente já vê a importância de se falar sobre a infertilidade masculina. Por quê? A gente tem um problema cultural aí de que o homem nunca tem problema, nunca tem responsabilidade na infertilidade. Até por isso, o primeiro contato do homem infértil geralmente é com o ginecologista. E é com vocês, às vezes, com o fertileuta, né? Então, é importante vocês estarem sabendo e sempre estar se atualizando da parte masculina, que é uma coisa que vocês já fazem perfeitamente. Até eu, antes de chegar na clínica, a Camila já atuava lá e já tem esse histórico de longa data, apoiando casais inférteis. É importante a gente ter essa abordagem com o homem, né? Porque a infertilidade não é de um ou de outro, como a gente começou a abordar nessa pergunta. E aí, a gente tendo essa abordagem, constrói uma possibilidade maior para esse casal conquistar o objetivo dele, ou tratando o homem, ou tratando a mulher, ou tratando os dois. E aí a gente vai conseguir um sucesso maior. Eu acho que aí entra a importância, né, da gente sempre ver o casal para conseguir individualizar o caminho de tratamento daquele casal. Então, as dificuldades, fatores de infertilidade vão ser diferentes, os caminhos de tratamento vão ser muitas vezes diferentes. Então, a gente investigando os dois, a gente com certeza consegue apontar e ser mais assertivos em relação ao tratamento, né? Então, a importância, mais uma vez, da gente não esquecer de investigar sempre os dois. E muitas vezes um erro que eu acho que é bem comum é a gente ver, por exemplo, a mulher já vem com um fator de infertilidade. Ela vem falando assim, olha, eu tenho endometriose, ou eu tenho ovário policístico, e ela já se acha culpada por aquele quadro de infertilidade. E muitas vezes a gente vê esse homem resistente a fazer a investigação dele. E o quanto é importante ele também ser investigado, justamente para sermos assertivos em relação ao tratamento e termos resultados melhores, né? Sim, a gente não pode focar só na mulher. Por
por exemplo, ela está com uma endometriose, a gente vai depois descobrir que o paciente tem algum fator também, está com uma oligospermia, uma alteração do espermograma. Então é sempre importante. E assim, importante nisso é a gente pensar, sempre que entra um casal no nosso consultório, a gente não tem uma receita de bolo, vai ser igual para todo mundo. Então é isso que a Camila falou, é muito importante. Então a gente tem que individualizar. Esse caso está puxando mais para o fator feminino, esse para o fator masculino, esse para os dois fatores. Então a gente vai ter que individualizar cada caso para a gente poder traçar uma conduta para poder proporcionar o melhor tratamento e a melhor possibilidade para esse casal vir ter o filho que eles tanto sonham. E assim, o sucesso deles é o nosso sucesso. Com certeza. Então, e é essa isso que a gente interação entre nós, ginecologistas, fertileutas, com um andrologista, da gente estar conversando, a gente estar na sala do lado, discutindo os casos, para poder juntos traçar o melhor tratamento para aquele paciente, né? Porque às vezes eu vejo que existe um mito também muito grande de que a reprodução humana ou a fertilização in vitro vai resolver qualquer problema e vai ultrapassar esse fator masculino, né? Como se fosse salvador da pátria. Né? E o quanto às vezes eu vejo o João trabalhando, às vezes, no estilo de vida daquele casal, daquele homem, melhorando a qualidade seminal, o quanto a gente consegue... mesmo exigindo ir para uma fertilização in vitro, quanto eu posso ter resultados melhores, porque eu alcancei qualidade melhor do sêmen. Então, eu tenho uma amostra melhor ali para trabalhar, com resultados melhores lá na frente, né? Perfeita essa abordagem, assim, porque às vezes a gente não vai proporcionar o casal ter um filho de maneira natural. Eu brinco com meus pacientes quando entram no meu consultório que meu sonho é que todo mundo que entrasse no meu consultório, acredito que de vocês também, é de fazer com que eles tenham filho de maneira natural. Só que isso às vezes não vai ser possível, ou por causa da idade do paciente, ou por causa dos vários fatores que a gente vai conversar aqui ao longo dessa conversa. Então, assim, é importante a gente tá olhando os dois e tá vendo o que cada um precisa para poder a gente proporcionar uma melhora de qualidade de vida ou uma outra abordagem dentro das várias causas para a gente proporcionar para esse casal o que eles tanto querem. Uma cena de bastidores aqui que a Camila tem na sala do meu lado e volta e meia a gente está no corredor, se encontra, entra aqui na minha sala, a gente vai discutir um caso, porque foi o que ela falou, é muito importante a gente estar discutindo, estar conversando, analisando cada caso, né, Camila? A gente vê que às vezes uma simples conversa ali adianta tanto o lado do casal, do paciente, e assim, uma decisão de quando operar varicocele, se a gente tem tempo para operar, e várias outras coisas que a gente pode conversar aqui, né? Realmente, essas decisões, opera ou não opera, o quanto a gente tem que levar em conta o fator feminino também. Sim, ela tem tempo, ela tem, né, qual a idade dessa paciente, ela tem reserva para esperar. Então, essa interação, de fato, ela faz toda a diferença, né? Ajuda muito. Volta e meia, a gente encaminha paciente, um caso um pouquinho mais urológico, assim, acaba que sendo um pouco urológico, mas que na andrologia a gente vê que precisa de uma abordagem muito diferente, é os pacientes que vão para reversão de vasectomia. Não adianta fazer uma reversão de vasectomia, a reversão de vasectomia ficar linda, dá tudo certo, e a mulher tá com 40 anos. Tá com a reserva baixíssima, ou já tá ou às vezes de 35 com uma menopausa precoce. Então assim, você fez uma cirurgia massa, ficou linda, o resultado foi perfeito, tá ejaculando, tá saindo esperma, e o sucesso do que é o objetivo de ter filho em casa. O bebê em casa, que é o mais importante. Então, assim, essa conversa, essa interação, isso é absurdamente importante para a decisão de cada caso. Não adianta você ir lá fazer só uma reversão de vasectomia, se o casal, às vezes, tinha uma indicação de fazer uma fertilização in vitro por causa de uma reserva ruim, ovariana, um outro fator que pode estar atrapalhando isso, e aí não faz sentido fazer uma reversão de vasectomia. Isso é um dos exemplos dos milhares que a gente tem, que a gente discute todo dia ali na nossa vizinhança, né, Camila? Diante desses exemplos, né, João, quais são os fatores de fertilidade masculina? Você citou um pouquinho da varicocele, e além dos principais motivos de infertilidade, Camila pontuou muito que na nossa parte a idade da mulher pesa muito. Para o homem, existe alguma uma idade limítrofe, assim? Na mulher pesa muito o número mágico aí dos 35 anos. Existe essa idade, não existe? A gente vê um pouquinho aí de um risco aumentado de autismo. Conta um pouquinho pra gente. Perfeito, Vicky. Então, diferente das mulheres, os homens tendem a produzir espermatozoide a vida inteira. Isso nos dá um pouco de tranquilidade quanto ao tempo que a gente pode levar e o que a gente pode abordar ao longo disso. Mas tudo isso tem que ser baseado na mulher. Sim. Porque assim, o homem tem o tempo todo, a vida toda, mas a mulher não. Então isso influi muito. A gente
tem algumas estatísticas, e elas são bem divergentes, depende do país e de quem está publicando, que a piora da qualidade do esperma do homem é mais relevante depois dos 45 anos de idade. Mas é uma piora, não é uma mulher igual a mulher que ela para de produzir e aí não tem o que fazer. Não tem medicação, não tem cirurgia, não tem o que fazer. Tem o que fazer antes, né? Que é a criopreservação, que é uma coisa que vocês atuam muito para não chegar nessa fase sem ter uma possibilidade de ter filho. E andando um pouquinho para o lado na sua pergunta, principais causas, bem falou, né? Que a gente já conversou bastante, é a varicocele. O que seria a varicocele para os nossos ouvintes que ainda não conhecem essa terminologia? Igual muitos pacientes, muitas mulheres têm varizes nos membros inferiores, nas pernas, homem pode ter varizes escrotais. E é o quê? Uma dilatação das veias do testículo. Isso faz com que aumente o estresse oxidativo. O que é isso? É um sangue velho que fica circulando no testículo. Traduzindo de uma forma hostil para a produção de espermatozoide. E aí acaba que a qualidade do espermatozoide fica muito ruim. Isso é por dilatação das veias, alteração de válvulas dessas veias. Então tem vários fatores envolvidos na origem da varicocele. O que é importante? Que ela vai prejudicar a produção de espermatozoide, vai aumentar o estresse oxidativo, que traz um prejuízo no exame que a gente pode falar um pouquinho depois, que é o índice de fragmentação espermática. E além de alterar a temperatura da produção de espermatozoide. E a temperatura é muito importante para uma produção saudável de espermatozoide. Então, assim, a varicocele é essa dilatação e ela traz, hoje, a principal causa de infertilidade masculina. Numa população geral, a gente vê, dentre todos os homens, cerca de 15 a 20% dos homens com varicocele. Na população em geral. Mas todos são inférteis? Não. A minoria vai ter. Então, assim, a maioria dos pacientes que têm varicocele não tem fertilidade. Vão ter filho, às vezes não vai nem descobrir que tem varicocele. Dentro da população dos pacientes que entram numa clínica de medicina reprodutiva, então, dentro da população dos casais inférteis, a gente pode ver de 40% a 60% dos homens com varicocele. Ou seja, a gente está mudando o foco, né? A população que a gente está estudando. Na população em geral, 15% a 20% dos pacientes têm varicocele. E na população de homens inférteis, 40% a 60% vão ter varicocele. Caracterizando dessa forma a principal causa de infertilidade masculina. Mas é a única? Não. A gente tem várias outras. Qualidade de vida, uso de anabolizantes, que é uma febre absurda ultimamente. E vocês devem conviver com isso todo dia. Eu atendo todo dia no meu consultório. Paciente com problemas relacionados ao uso de anabolizantes e hormônios. Tanto masculino, vocês devem pegar a parte feminina também com muita frequência. A gente teve um caso, inclusive, recente na clínica, que um colega, até médico, um casal de médicos, estavam fazendo fertilização in vitro lá com a gente. E ele tinha um sêmen completamente normal, era por um fator feminino. Mas que, para surpresa, no dia da coleta dos óvulos dela, ele foi coletar sêmen e não tinha um espermatozoide. Então, de um sêmen normal há um mês atrás, e aí eu fui conversar. Fui tentar descobrir, né? O que aconteceu nesse tempo? O que aconteceu para de uma boa concentração não ter nenhum, né? E aí, a resposta é que ele estava com a testosterona um pouco baixa, que ele procurou... Então, um nutrólogo, e aí falou que tinha que fazer uma reposição, que não, pela dosagem não ia ser uma dosagem tão alta de testosterona, então que não atrapalharia, né, esse eixo e que não ia atrapalhar a concentração. Existe esse conceito de uma dose segura de reposição de testosterona, pensando em fertilidade masculina? Não, pensando em fertilidade não tem. E assim, uma coisa que pouca gente debate, já é pouco debatido, a influência, a gente podia ficar conversando aqui o dia inteiro sobre testosterona, influência no corpo humano e na fertilidade. Então, assim, já é pouco debatido a influência da testosterona na fertilidade. Às vezes a gente pega paciente jovem que nem sabia que a testosterona podia prejudicar a fertilidade. Então, assim, a primeira coisa que se discute com mais frequência é a influência da testosterona no eixo. Ok, isso ainda já vemos isso no dia a dia um pouco mais discutido. Uma outra coisa que ninguém debate muito é que a testosterona exógena, ela agride as células produtoras de espermatozoide. Então, ela vai ou destruir ou provocar deformação, que vai levar um prejuízo para o longo da vida de todo paciente. Ah, doutor, mas eu brinco com isso no meu consultório sempre. Eu tenho pacientes que
fazem uso de testosterona, fisiculturista ou qualquer outra indicação. E tem filho e nunca tiveram problema. Tem paciente que usou uma dose e teve bloqueio de eixo, teve agressão de célula de produção de espermatozoide. A gente às vezes faz uma biópsia, não encontra mais célula de produção de espermatozoide. Então, assim, tem esses dois problemas. E isso pra gente, hoje, como eu falei, tá uma febre. A gente tá vendo isso com muita frequência. Alguns profissionais que prescrevem não abordam tantos os riscos, isso pra gente é muito ruim. Tem alguns casos que o paciente tem que fazer reposição hormonal, aí é uma outra coisa. Tem um hipogonadismo, hipogonadotrófico, e às vezes a gente precisa repor, né? Nesses casos, quando tem produção de espermatozoide, a gente às vezes até orienta a congelar espermatozoide antes. A base de muitos estudos antigamente, para o anticoncepcional masculino, era a base de testosterona em doses baixas. Então você vê, vou aplicar uma dose baixa de testosterona e vai fazer isso. E por que não tem dado certo ainda os anticoncepcionais masculinos com base na testosterona? Porque às vezes você para de tomar o anticoncepcional masculino baseado na testosterona e o paciente não volta a produzir espermatozoide. Então, assim, isso já resume e traduz a nossa dificuldade. Então, a gente começou a falar muito da testosterona, mas a gente tem várias outras coisas. A gente tem riscos ocupacionais que são relacionados à infertilidade masculina, por exemplo. Paciente que trabalha em alto forno, paciente que trabalha com radiação. Produtores de café, produtos químicos, agrotóxicos, solventes. Isso tudo pode trazer uma repercussão. Temos causas hormonais, causas genéticas, causas hormonais. Entre a testosterona é a principal causa. Causas genéticas, infecções... Cachumba, a gente via muito antigamente, hoje a gente vê menos, mas ainda vê alguns casos. Traumas, então tem vários motivos aí, assim, o principal é saber, varicocele é nosso grande vilão ali na porcentagem de infertilidade masculina. João, você tinha comentado sobre o TESS, né, o teste de fragmentação espermática. Como é que você tem visto? A gente tem pedido cada vez mais e a gente vê que uma população até grande vem alterada e fala um pouquinho pra gente, o quanto o estilo de vida pode impactar nisso, o que é isso na real. O que é o TESS, né? O índice de fragmentação espermática é um exame, ele é colhido igual um espermograma e ele vai avaliar o grau de oxidação, grau de estresse do núcleo, ou seja, do material genético do espermatozoide. E aí, foi bom essa pergunta da Camila, que há um tempo, quando surgiu esse exame, a gente tinha muita dificuldade de pedir, né, Camila? É um exame muito caro e que pouca gente sabia lidar com ele e ter uma conduta prática, né? Mas assim, a gente já está disseminando, algumas escolas já estão colocando como obrigatório a associação do índice de fragmentação junto com o espermograma. São análises diferentes, tá? O espermograma é uma coisa... e o índice de fragmentação é outra coisa. O índice de fragmentação sofre muita influência da qualidade de vida. A principal causa de alteração do índice de fragmentação entra também a varicocele. Então, assim, às vezes a gente tem que operar a varicocele, a gente tem uns critérios de cirurgia de varicocele, depois a gente pode debater, nem toda varicocele tem que ser operada. Isso é uma coisa que a gente não vê tanto debate fora do ambiente de medicina reprodutiva. Então, assim, o urologista do consultório geralmente acaba abordando todas. A gente não vê que não é essa a realidade. Tanto é que tem que ver a idade da esposa, tem que ver qual é o grau dessa varicocele, se ele tem mais alguma alteração. Ela é a principal causa de alteração do índice de fragmentação espermática. Segunda principal causa, entra um balaio de gato aí, que é qualidade de vida. Alimentação, uso de medicações, cigarro, vape, álcool, coisas que estão relacionadas ao trabalho. Então, tudo isso pode trazer uma piora do índice de fragmentação espermática. Tem como melhorar? Tem. A gente tem que tentar descobrir as causas, que é uma coisa que a gente leva à nossa consulta. E assim, às vezes a nossa anamnese da andrologia é uma anamnese longa. Então, assim, é uma consulta mais demorada, a gente tem que tentar captar isso, descobrir o que está acontecendo. Então, assim, não é uma consulta que dá para fazer em 10 minutos. Sim. O primeiro atendimento da andrologia é um atendimento que você tem que revirar a vida do paciente para tentar descobrir as causas e as possíveis consequências do que ele tem no dia a dia ali dele. E assim, a gente tem que descobrir o motivo e tentar corrigir. Alguns são corrigíveis, outros não. Alguns vão nos trazer proporcionar melhores espermograma e melhores índices de fragmentação, outros não. Mas o objetivo sempre ao final é o quê?
ou proporcionar uma melhor qualidade de esperma para vocês fazerem a fertilização, ou para o paciente ter realmente a possibilidade de ter o filho de maneira natural. Isso vai envolver outros vários fatores. Mas é isso, interromper cigarro, melhorar a alimentação, hábitos de vida, sono, dormir bem, diminuir cafeína, energético. A gente tá com um problema muito sério hoje que as pessoas tomam remédio para acordar dormir e depois tomam remédio de manhã para acordar. É um looping, né? Então, assim, você não vai melhorar nunca. Porque, assim, você toma um remédio para dormir e quando acorda você toma um super coffee, uma coisa super, super acelerada para você acelerar. Então, assim... Eu costumo brincar com as minhas pacientes que dormir é de graça. E que as pessoas buscam tanto investimento em medicamento, gastar tanto dinheiro com tratamentos, e o básico que é dormir bem, a pessoa não tá fazendo. Então, gente, dormir é de graça, hein? Então, atividade física, correr no calçadão é de graça. Aqui no Espírito Santo nós temos orlas maravilhosas, então fica a dica aí pra vocês. Eu acho que o básico, bem feito, dá muito resultado. A gente vê que pra mulher a idade é muito importante, mas o estilo de vida, né, Camila? Você tá até concluindo uma pós-graduação em nutrologia, né, focada na mulher, na parte de medicina reprodutiva. Como melhora tanto a parte da mulher, mas principalmente esse impacto no homem, né? Com certeza, eu acho que cada vez mais, eu acho que na saúde como um todo, na saúde reprodutiva, na saúde como um todo. E hoje, na saúde reprodutiva, a gente estuda não só o impacto da saúde daquele casal, né? Mas o impacto que vai ter na epigenética dessa criança também. Está determinando, né, a qualidade, a saúde dessa criança também. Então, olha a responsabilidade que a gente tem nas mãos, né? Sim. Então, tudo que esse casal está fazendo, pelo menos por 3 meses prévios essa gestação, está impactando, sim, na epigenética dessa criança. João, você pontuou bem sobre o teste de fragmentação do DNA e comentou sobre o espermograma. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o espermograma, como ele é feito. Eu acredito que tem bastante mito envolvido por isso. Se você puder compartilhar conosco, seria bem bacana, né? Então, o espermograma é o exame pontapé inicial da investigação masculina. Importantíssimo. O espermograma, ele que vai abrir um leque de possibilidades para onde a gente vai iniciar a investigação. Então, assim, não adianta chegar para um paciente que não tem espermograma, estou dando um exemplo, e já pedir um exame genético. Faz sentido. Então, assim, o espermograma que vai definir se a gente tem que ir para um exame genético, se a gente tem que pedir uma microdeleção de cromossomo Y, se a gente vai precisar fazer um índice de fragmentação, que daqui a pouco talvez a gente vai estar junto, mas hoje ainda a gente seleciona, voltando um pouquinho na pergunta da Camila, a gente acaba pedindo para os pacientes que têm maiores fatores de risco, que estão inférteis. Mas o espermograma é muito importante, que ele que vai nos mostrar principalmente o que está acontecendo com aquele paciente. E como ele é feito? Precisa de anestesia? Não, ele é bem simples. No nosso trabalho, a gente faz isso com agendamento, isso é maravilhoso. O paciente chega no horário marcado, combinado, ele já está preparado psicologicamente para isso. A gente tem uma sala própria para fazer isso, super reservada, segue todos os ritos e todos os critérios da Anvisa, com uma janelinha própria para pegar o material, já ir direto para o laboratório. Então, assim, é analisada por biólogos que são treinados, que vivenciam aquilo ali o dia inteiro. Embriologistas bem capacitados, né? Isso é maravilhoso. Faz diferença? Faz muita diferença. Hoje, um espermograma feito numa clínica de reprodução, numa clínica especializada, é o que mais nos dá munição para a gente seguir. Às vezes a gente pega muita falha de laboratório, porque são pessoas que não estão habituadas a viver aquilo ali. Então, assim, acaba que passa alguma coisa... Não são especialistas, Não são especialistas na análise daquilo. Então, assim, pra gente o espermograma feito numa clínica de reprodução, ainda mais o paciente à vontade, a gente sabe que se o paciente estiver com bloqueio, o cara tá colhendo um espermograma num local inapropriado, tem alguém batendo na porta, tem alguém falando Sim. alto lá fora, isso vai gerar um bloqueio, ele não vai ter uma propulsão de espermatozoide igual teria num paciente com um ambiente tranquilo. Então, assim, isso faz muita diferença. Então, é muito importante fazer o espermograma num local apropriado, com análise de pessoas treinadas, capacitadas. E assim, o que eles nos dão? Eles nos dão características físicas, características químicas e características biológicas. Então, isso tudo a gente vai levar em conta. Então, não é só olhar um dado, eu vou olhar só a concentração. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast com a Camila.
de alguns pacientes que acham que só porque a concentração está maravilhosa, está perfeito, acabou. Não, mas a gente tem que olhar características físicas, viscosidade, liquefação, movimentação, fenômeno de agregação, vários. Então, isso aí a gente precisa ter essa noção global. E aí a gente vai definir a partir dali para onde a gente vai. Vai precisar fazer um exame genético, vai fazer só exame hormonal, vai precisar fazer nada. A gente vai atrás de uma varicocele, às vezes nos dar indícios através do espermograma que o paciente pode ter uma varicocele. Lógico, na primeira consulta de andrologia que a gente estava falando, conversando, a gente já vai mapeando essas coisas. Às vezes tem que fazer um ultrassom de testículo, ok. Mas o exame físico é importantíssimo também para a gente definir o grau, a localização, se é bilateral, unilateral essa varicocele. Então, assim, tudo começa com o espermograma. Então, assim, é o principal passo para o homem ser investigado. Bom, e em relação aos tratamentos que nós temos disponíveis hoje para ajudar esse homem que está com dificuldade em engravidar? Eu sei que existem inúmeras opções de tratamento, mas se você pudesse pontuar quais são os tratamentos que auxiliam mais ou quais trazem maior chance de sucesso para a gente? Legal. A infertilidade masculina, primeiro a gente tem que definir a causa. Então, definindo a causa, a gente vai ver. Às vezes a gente tem sendo um pouquinho mais amplo. Às vezes a gente não vai descobrir a causa desse paciente. A gente fala da infertilidade idiopática. Pô, você já fez tudo que está ao nosso alcance da medicina e às vezes não acha o motivo. Sim. Então, assim, tem tudo normal, os exames genéticos, os exames hormonais, histórico, tudo bonitinho, mas a gente acaba não descobrindo. Às vezes esse paciente até tem um espermograma normal e mesmo assim, ele é infértil. Às vezes a gente não consegue. Aí, às vezes, a gente avança. Hoje, a gente tem um índice de fragmentação espermática. E, no começo, a principal indicação dele era fazer o quê? Para paciente que está em espermograma normal, a esposa estão com os exames iniciais normais e não conseguem ter filho. A gente ia para um índice de fragmentação logo que surgiu, para esses casos. Hoje, a gente já está fazendo muito mais, mas, no começo, a principal indicação do índice de fragmentação era esse. Então, assim, tem pacientes que a gente vai descobrir a causa, tem pacientes que a gente não vai descobrir a causa. Então, a gente tem esses dois grupos. Dentro dos que a gente descobriu a causa, vai ter causas tratáveis e causas não tratáveis. Causas tratáveis a gente vai tratar e vai observar o resultado. Lembrando que o período de formação do espermatozoide, em média, 2 a 3 meses. Então, a gente vai tratar, a gente vai ter que esperar 2 a 3 meses. Então, assim, o paciente, doutor, você está pedindo para mim voltar daqui 3 meses, é porque você não quer me ver? Não, é porque não adianta eu te ver amanhã, depois de amanhã não vai ter resultado. Surtido efeito. Exatamente. E aí, dentro das causas tratáveis, a gente vai tratar e vai avaliar os resultados. Dentro das causas não tratáveis, a gente tem desenvolvido cada dia mais tecnologias para tentar driblar isso. E aí, a gente tem as técnicas de punção. Às vezes, o paciente tem uma azoospermia, que é o quê? Falta de espermatozoide no esperma, no ejaculado. E aí a gente tem que investigar por que tem. E se o paciente às vezes tem um exame genético normal, tá tudo normal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma punção testicular. E aí a gente vai tentar descobrir se a gente tem algum espermatozoide ali viável para a gente usar numa fertilização. E essa punção, João, ela é realizada no ambiente hospitalar? Como é feita? Precisa de anestesia? Explica um pouquinho pra gente. Então, Dói. O paciente nem vê. Assim, ele faz uma anestesia, é como se fosse uma endoscopia, igual o paciente faz muita endoscopia, ele vai e entra para o centro cirúrgico. Que não precisa ser no hospital. Não precisa ser hospitalar. Inclusive, hoje no hospital, a gente não tem estrutura de biólogo, de laboratório para fazer o processamento desse material. Então, assim, o ideal mesmo é fazer na clínica, porque você está do lado, o biólogo já vai analisando e já vai processando aquele material. Então, assim, a gente faz simultâneo, na clínica, é bem dinâmico. Bem dinâmico. Então, assim, o ideal é a gente fazer no local que é capacitado. E a gente tem lá na clínica Julius White, isso é ultra capacitado, porque tem biólogo, tem um centro cirúrgico perfeito, com todos os materiais, todos os equipamentos que a gente precisa para um centro cirúrgico. Perfeito. E assim, o paciente faz dormindo, acorda, vai embora para casa. É um procedimento super tranquilo. Tem risco, eu falo que até para tirar a unha existe risco, né? Você vai fazer um procedimento cirúrgico, uma alergia, uma infecção, um sangramento. Como toda cirurgia, a gente tem que minimizar. Nós, como profissionais, eu, cirurgião, anestesista e toda a equipe, minimizar o máximo possível para não ter riscos nisso. Pode acontecer? Pode, igual qualquer procedimento. Mas é um procedimento que, no geral, decorre super bem. O paciente acorda e vai para casa, a gente vai acompanhando e depois, se achou espermatozoide, a gente vai fornecer material para vocês. Tem que ser material viável. Porque não adianta congelar material que não é viável. Então, o espermatozoide tem que ser móvel, tem que ter uma qualidade. E o biólogo vai analisando isso. Certo. Achou, congela. Não achou, a gente tira um pedacinho do testículo, faz uma biópsia e manda para estudo para ter uma última análise. Às vezes, dependendo dessa biópsia, a gente pode propor algum tipo de tratamento ou, às vezes, fazer uma microtese.
Microtese é um procedimento mais refinado que a gente tem hoje de punção. Precisa de algum equipamento, algum microscópio específico? Precisa de microscópio, precisa do biólogo estar do seu lado. É um procedimento demorado, assim, tecnicamente bem elaborado, não é altamente invasiva, também é uma proporção dos outros, mas é um procedimento muito demorado e precisa desse microscópio. E aí a gente vai analisar os túbulos seminíferos que estão dilatados com o microscópio, porque eles têm maior probabilidade de ter espermatozoide. Então você olha túbulo por túbulo, é bem minucioso o processo. Igual um novelo de lã, é aquilo tudo. A gente abre o testículo, olha aquele novelo, mas pensa no novelo como se fosse 1 milímetro ali. Então, assim, são vários novelos. Sim. E a gente vai tentar achar o que está dilatado, porque tem maior probabilidade de encontrar espermatozoide. Que aumenta bastante, né, a então, taxa de sucesso naqueles que têm baixa produção, exatamente. Né? Hoje, um paciente que é azospérmico, que não tem nenhum memorando diferente, a gente tem até 60% de chance de encontrar um espermatozoide. Se ele tiver todas as outras análises certas, de encontrar um espermatozoide numa microtese. Então, a microtese veio para nos ajudar muito. Mas esse paciente, para ter, a gente tem que ter produção. Então, assim, não é porque eu quero ou porque eu não quero, a gente não vai encontrar. Meu sonho é encontrar em todo mundo. E quando não encontra, doutor João? A gente estava comentando anteriormente um pouquinho sobre a ovodoação, né, Camila? Que a gente vê na parte da mulher que ainda existe muito tabu, mitos a serem quebrados na parte da mulher. E na parte do homem, sobre a questão, né, de sêmen doado, também é uma barreira? Como que você vê isso no seu dia a dia? É uma barreira. Sempre que a gente aborda esse tema, a primeira conversa dos pacientes no dia a dia é falar, doutor, não quero. Vou adotar, aí, né? Vou para uma adoção, eu não vou seguir caminho nenhum, não vou ser pai. E é sempre uma frustração e a gente fica muito triste, né? Assim, as pessoas às vezes não sabem como é pesada uma consulta de reprodução, porque a gente carrega todos os sonhos dos pacientes, todos os desejos, e às vezes a gente não consegue corresponder, né? Porque o paciente fica chateado, não é porque a gente não quer, a gente queria que todo mundo tivesse filho, né? E às vezes a gente sofre também por isso, são consultas pesadas às vezes, porque faz uma vez não dá certo, faz duas, às vezes não dá certo, na terceira dá certo, todo mundo comemora. E existe o banco de sêmen quando a gente não acha. Na primeira vez eles nunca topam, mas depois eles vão processando aquilo. A gente tem uma intervenção da nossa psicóloga na clínica, que ajuda muito. Ela ajuda nessa parte do paciente aceitar, entender o processo, não é porque a gente quer, não é porque ele quer. É uma coisa que a gente está na medicina e a gente acabou descobrindo. E cada dia a gente está avançando para proporcionar melhores tratamentos, mas às vezes a gente não vai conseguir. E é uma ideia que a gente vai construindo, né, Camila? Assim. A gente falou que realmente na reprodução a gente às vezes tem vários processos de luto. E aí esse casal, muitas vezes esse homem vive o luto, às vezes quando ele não consegue alcançar, né? Não consegue ter o espermatozoide. E aí ele tem um processo até que ele aceite. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Ele tem que passar por esse processo mesmo, é saudável que passe. E muitas vezes o quanto a gente fica feliz quando ele acaba decidindo por esse caminho, e o quanto é satisfatório a gente ver que todo mundo que foi por esse caminho volta agradecendo, muito feliz e dizendo, olha, hoje isso é muito pequeno pra gente, né? Porque lá atrás foi tão difícil a gente decidir, hoje, né? Então, é um ponto que pra gente a Juliana, nossa psicóloga, sempre trabalha com o casal e o quanto é importante pegar na mão deles e ajudar nesse processo mesmo, que é um processo difícil, né? Muito difícil, a gente sabe, e assim... o paciente tem um tempo dele, por isso que ele às vezes na primeira consulta ele fala, não quero banco de sêmen. Falando um pouquinho do banco de sêmen, o paciente seleciona as características dele. Eu quero um paciente, um doador muito parecido comigo. Então, cor da pele, cor do cabelo. Dos olhos. Olhos. Então, assim, várias características. Alguns bancos de sêmen você consegue ouvir a voz, você não consegue saber quem é que está doando. Aqui no Brasil não é permitido. Mas você consegue ter o máximo de informações. E aí você pode selecionar as informações de acordo com o seu fenótipo, com suas características. E aí, primeira ideia é não usar, depois ele vai absorvendo aquilo e eles voltam e acabam, muitos indo por esse caminho. A gente sabe que o processo de adoção no Brasil hoje é muito difícil. Sim. Muito demorado. Às vezes a gente o casal vai conseguir, a criança já está adulta, isso acaba desagradando muitos casais. Então, assim, o processo do banco de sêmen, assim como o de óvulo, a doação, permite um tratamento passando por todas as etapas ali de uma gestação, do nascimento, do crescimento da criança. Então, assim,
é muito legal ver quando eles aceitam e depois eles retornam muito satisfeitos, né, Camila? É bacana, assim. E eu até super entendo essa dificuldade da ouvir a primeira vez, ter essa mensagem de que não vai ser possível com o material dele. E às vezes a gente tem que ir por esse caminho mesmo. E é um caminho seguro? Como é que é o banco de sêmen? Como você vê os bancos aqui no Brasil? Você acha que isso é seguro? Porque às vezes eu vejo que é um receio de muita gente também, né? É muito seguro, né, Camila? Você deve conversar isso com seus pacientes também, assim. A gente não... O risco nenhum, assim. Nenhum. Tem todo o processamento, tem todos os estudos. Até pra gente... Inclusive, durante o nosso processo, vocês aí, de coleta de espermatozoide, coleta de óvulos, a quantidade de exames, os pacientes ficam até assustados. Para que esse médico tá pedindo tanto exame para mim? É por todo esse processo. Então, a gente tem um protocolo muito rigoroso de cuidados contra doenças, contra tudo, né? Vai trocar meu espermatozoide por de outro. Então, assim, isso não tudo existe. não existe. É muito A gente rigoroso. tenta minimizar ao máximo, né? Exatamente. E assim, é muito seguro. A gente comentou um pouquinho sobre a importância do apoio emocional. Não somente, né, no momento de escolher um sêmen de doador, mas eu vejo que na parte dos homens, o João pode contar um pouquinho melhor pra gente, sobre a questão de impotência sexual, disfunção erétil, como que ele vê esse papel do apoio psicológico, o que ele tem visto no dia a dia, que isso eu acho que mexe com muitos homens, né, que estão nos assistindo. Isso é real. Muitos casais, às vezes, não conseguem ter filho por esses N fatores que a gente falou. E você tocou 2 pontos que é importante. São os problemas psicológicos que trazem repercussão na parte sexual. E a gente vê os 2 principais, que é a ejaculação precoce e a disfunção erétil. A gente vê diversos casais, vocês veem, pacientes que não conseguem ter relação, ou por disfunção sexual, ou às vezes um paciente que trabalha longe, vê uma vez por mês, às vezes não pega o período fértil, né? Vocês devem ver isso com muita frequência, e aí acaba não engravidando e tendo que ir para uma fertilização ou outra forma de tratamento. Então, sim, a psicóloga aborda aí esses 2 pontos pra gente lá e acaba ajudando muito. A parte de disfunção erétil, hoje, nos pacientes jovens, tem muita responsabilidade a parte psicológica. A gente tem debatido muito nos congressos mais recentes a cicatriz do processo da pandemia. O que a pandemia nos trouxe para essa área? Muitos pacientes com vício em pornografia e vício em masturbação. E isso tem trazido muito problema para os pacientes terem uma vida sexual saudável. Olha. Levando a disfunção erétil, levando a ejaculação precoce. Então, assim, e isso tem se discutido muito o papel da psicóloga. A gente faz o tratamento, tem um tratamento urológico, tratamento andrológico para poder resolver e melhorar isso, mas às vezes a gente precisa muito do apoio do psicólogo, do terapeuta sexual, terapia de casal, botar o casal para conversar e tentar ajustar essas coisas. E são 2 fatores também associados à infertilidade, né? Porque se não consegue ter uma ereção, não consegue ter uma ejaculação satisfatória, às vezes vai trazer repercussão nisso. Bom, João, e naqueles homens que descobrem um câncer, mas que desejam ser pai um dia, o que a medicina reprodutiva pode fazer nesses casos? A medicina reprodutiva é importantíssima nesses casos. A gente antigamente a gente via menos, mas hoje a gente já vê os oncologistas ligam pra gente, né? Vão acelerar pra gente tentar captar espermatozoide, captar óvulo das esposas, das mulheres. Na semana passada mesmo, sexta-feira passada, eu recebi um telefonema de um oncologista, que uma colega médica de 27 anos diagnosticou um câncer de mama. E óbvio que foi tudo muito corrido, é um choque, é um baque muito grande, mas ele foi muito coerente de me ligar, a gente conseguiu agilizar no mesmo dia que ele me telefonou, a gente já começou o estímulo para congelar esses óvulos para possibilitar aí no futuro dessa colega médica, dessa mulher ser mãe um dia. Então, acredito que na parte masculina a gente também tem como ajudar, né? Sim, a quimioterapia e a radioterapia, que é a base de maioria dos tratamentos hoje, elas são muito danosas para a fertilidade. Então, a gente acaba indicando uma congelação antes. Às vezes, a gente acelera, como a Vicky falou, a gente sai correndo para fazer tudo no tempo mais hábil possível para não prejudicar um tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou de radioterapia para esse paciente.
E aí, às vezes, a maioria das vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, porque o paciente é mandatório ele iniciar um tratamento o mais rápido possível. Mas essa conscientização, paciente jovem, não tem filho, ter essa conversa, o próprio oncologista, o cirurgião que fez o diagnóstico lá, então assim, diagnosticou um tumor de testículo ou qualquer outro tumor, não precisa ser só tumor na área urológica, o paciente vai passar por uma quimioterapia, por uma radioterapia, isso pode trazer dano para a qualidade espermática e levar a uma infertilidade em um paciente às vezes jovem. Então é sempre importante a gente ter uma congelação de esperma, pode ser que lá na frente ele esteja produzindo normalmente, e a gente não precisa desse seguro que eu falo, cara, é um seguro, igual seguro de carro, ninguém quer usar, mas está lá, está congelado, está seguro. Então, assim, nos permite a gente ir para um tratamento oncológico com mais tranquilidade. A gente já sabe do peso do tratamento oncológico, mas isso nos dá uma tranquilidade aí para o futuro. E esse congelamento de sêmen precisa de anestesia? É como se fosse um espermograma? Consegue simplificar, assim, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho? É muito bom. É um espermograma. Normal. Normal, completamente normal. Só que, diferente do espermograma, a gente não precisa fazer aquela bateria de exames que a gente estava comentando aqui antes. A gente tem que fazer todas as sorologias, tudo, para congelação. Mas isso é rápido. E a coleta é igual ao espermograma. Vai lá, vai ter uma masturbação, vai coletar o material. Já achou o material de qualidade? O embriologista vai falar assim, já temos material que a gente precisa. Porque às vezes é necessário fazer mais de uma coleta, às vezes 5 coletas, Sim, isso é muito individual. Muito individual, vai depender muito da qualidade do esperma do paciente. E tem um tempo máximo que eu posso deixar esse material criopreservado? Hoje não, hoje a gente está com tempo de estudo aí, desde quando surgiu a criopreservação, a gente está descongelando o material e tendo sucesso com os tratamentos. Bons, né? Isso é maravilhoso. Vamos agradecer a presença de João aqui. Eu que agradeço. Achei muito relevante todos os temas que a gente abordou, né, Camila? Trouxemos dúvidas que recebemos não só no nosso consultório, mas aqui no Instagram também, né, nas redes sociais. Então, gostaria de agradecer, João, a Camila, por ter embarcado aqui nesse projeto. Estou muito feliz. Em breve estaremos lançando aí o 3º episódio, então não saiam daqui. Se você ainda não curte, não segue a nossa página, a gente está aguardando vocês. Compartilha com algum amigo, homem que esteja passando por uma infertilidade masculina, que eu tenho certeza que alguma informação que João, Camila e eu trouxemos aqui pode ajudar essa pessoa, não é isso, Camila? É, isso aí, não deixa de trazer, né, mais sugestões de novos episódios, novos temas, o que vocês, né, mais querem, né, que a gente converse, ouvir sobre, que a gente vai estar com prazer aberta aqui, né, para trazer para vocês. Foi uma honra, obrigado. Conte comigo sempre, na vida profissional, aí fora, no consultório, e também se tiver mais algum tema legal da urologia, da andrologia e da urologia, estou de portas abertas aí para atendê-los. Muito João, obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Até mais, pessoal.